Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui uma vez mais para a nossa segunda aula do módulo Missiologia, né? Nós vamos iniciar nossos estudos aí hoje a partir da página 72. Na lição de número 1, nós demos alguns conceitos missiológicos e nós falamos ali um pouco da trajetória, né, missiológica na Bíblia, justamente com o propósito, irmãos, de que os irmãos possam ler a Bíblia, né, numa perspectiva missionária. Inclusive eu vou deixar 2 versículos aí, que é o de Isaías 49:6 e Atos 13:47. Aí o que eu sempre peço, os irmãos pausam o vídeo, vai lá, confere os versículos, depois os irmãos voltam para o vídeo. A vantagem que tem, né, de aulas gravadas é essa aí que você pode fazer, dessa maneira. Meus irmãos, então na página 72, nós temos aí Deus e as nações. Na verdade, irmãos, nós nunca podemos olhar para a Bíblia como se Deus fosse um Deus tribal, ou fosse um Deus que tivesse preocupado somente com a nação de Israel. Muito pelo contrário. Deus escolhe Israel para ser o povo dele, para anunciar, né, as maravilhas, as grandezas de Deus. Inclusive na Bíblia nós temos várias passagens como essa, como por exemplo, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 95, anunciar entre os povos a glória do Senhor e entre as nações os seus feitos. Salmo 67, louvem a ti, ó Deus, todos os povos te louvem. Então, está repleto disso aí, a qual Israel recebeu um comissionamento, sim, missionário, para anunciar o nome, as maravilhas e as grandezas de Deus entre as nações. Isso é muito importante para os irmãos compreender. Então, a gente vê ao longo da Bíblia, tá? Essa, entre aspas, preocupação. Eu uso o termo preocupação, é um termo mais humano, para nós entendermos aqui acerca da pessoa de Deus. Eu uso esse termo aqui, humano, chamado de preocupação, porque na verdade Deus sempre se atentou para as nações, e é isso que a gente vai ver aqui ao longo da página aqui. Por exemplo, lá na página 73 é mencionado o dilúvio e a Torre de Babel, né? A gente sabe que ali houve o dilúvio, né? Porque a perversão do homem chegou num estágio muito elevado. O texto chega a dizer que toda a imaginação e o pensamento do coração do homem era má continuamente. Então Deus envia o dilúvio. Porém, Noé, ele é levantado por Deus. E Noé, lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, chama Noé de o pregoeiro da justiça, né? Então Noé, ele foi um emissário de Deus, né? Anunciando ali que o dilúvio viria e que era para o povo se refugiar na arca. Mas os irmãos sabem perfeitamente o que aconteceu, tá? Que apenas 8 pessoas, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, foi que entraram na arca. Logo depois disso, o mandato de Deus para os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, foi o mesmo mandato que Deus estabeleceu lá no Éden. Crescei, multiplicai, enchei a terra, espalhai-vos pela terra. Porém, o homem atentou diferente, ele fez exatamente o contrário. Eles ficaram num local só, na terra de Siná, estavam querendo construir uma torre, uma construção faraônica, colossal. Inclusive, estudos arqueológicos dizem que só a base da Torre de Babel, o diâmetro dela era mais de 1 quilômetro. Então você tem ideia, né? E o homem queria ficar tudo junto, né? Uma só língua. E eles ainda disseram, né? Façamos um nome para nós. E dentre esses destaca uma pessoa chamada Nimrod. E Nimrod, a Bíblia diz ali que ele começou a ser poderoso na terra. Esse poderoso aí, meus irmãos, a tradução dessa palavra é soberbo, tá? Ele se tornou soberbo. E Deus não suporta o soberbo, irmãos. Nós já falamos disso, né? Em lições passadas, quando nós estudamos, por exemplo, a doutrina do pecado, que o primeiro pecado de soberba foi do inimigo, né? E ali, Deus desce, né? Descer no sentido de
vinho, ter com o homem, e confunde as línguas, né? Então, nesta confusão das línguas, é que ali verdadeiramente o mandato de Deus se cumpriu. Então, automaticamente, quem ia se entendendo foi se espalhando. Ok, meus queridos irmãos? Então, veja que a ordem de Deus, ela foi cumprida, tá? Então, na página 74, explica aí o porquê que Deus confundiu as línguas, justamente com esse propósito, né? Na verdade, não visava a destruição, mas muito pelo contrário, para que o mandato dele fosse cumprido, de espalhar, povoar e encher a terra, né? E como nós falamos, Deus não queria que um líder político governasse, né? Ou seja, fosse tão soberbo, né? Como foi o caso de Nihonte, tá? Então, tá aí os motivos, depois os irmãos aprofundam mais no seu material. Na página 75 tem um contraste interessante entre Babel e Pentecoste. Ao passo que em Babel, né, e o nome Babel significa confusão, né? Ali Deus confundiu as línguas para que eles se espalhassem. Em Pentecoste foi diferente. Se você ler lá no texto de Atos, capítulo de número 2, você vai ver que haviam 17 nações representadas no dia de Pentecoste. Então foi justamente naquela ocasião, naquele momento, em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e aconteceu ali, como a gente vê no texto, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E certamente, como havia ali representante de 17 nações, eles levaram, claro, a semente do Evangelho para as suas respectivas terras. Veja como Deus, ele preparou esse momento especial, a festa de Pentecoste, onde havia pessoas de várias nações do mundo, para ali o Senhor derramar do seu Espírito, né, sobre os discípulos, e automaticamente ali eles né, cheios do Espírito Santo, Pedro prega aquela mensagem poderosa e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Meus irmãos, então a gente vê em vários personagens bíblicos, por exemplo, aqui na página 76, fala sobre Abraão, né? Abraão, ele é um protótipo missionário do Antigo Testamento, né? Veja que Deus falou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos, irmãos, na vida de Abraão, fé, renúncia, obediência, requisitos primordiais para um missionário. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra, que quer dizer a mesma coisa, tá? Então Deus outorga essa autoridade para Abraão, mudando o nome dele de Abrão, pai grande, para Abraão, pai exaltado ou pai de multidões, tá? Então veja que a gente vê esse protótipo missionário aí no patriarca Abraão, tá? Então, irmãos, aqui fala a partir da página 77, tá, irmãos? Aqui é só um resumo para vocês terem uma ideia do que você vai encontrar no material, lendo o material. E se você ficar com alguma dúvida, meus amados irmãos, os irmãos podem entrar em contato conosco, né, que a gente se dispõe aí a estar ajudando os irmãos. Como eu falei no iniciozinho da aula, tá? A eleição de Israel, a aliança de Deus com Abraão, né, que de Abraão veio posteriormente a nação israelita, tinha esse propósito. O propósito de levar o nome de Deus e de engrandecer o seu nome entre os povos, tá? Veja que Abraão, por exemplo, quando ele entra em Canaã, tá? Ali mais uma vez, por exemplo, o nome do Senhor é engrandecido. Veja que Abraão, ele erguia altares, né? Lá na página 78, fala de Abraão, o missionário. Olha que coisa interessante. A entrada de Abraão em Canaã é vista como a chegada de um missionário em um campo de trabalho evangelístico. Olha que coisa interessante, né? Então, Abraão fez várias viagens, ergueu vários altares, ou seja,
onde ele chegava, ele honrava o nome do Senhor. Então, mostrando que construir altar, meus irmãos, era uma forma de culto, entendeu? Era uma forma de louvor, de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Abraão, ele fez isso. E é claro, o nome do Senhor era engrandecido. Então, na verdade, esse é o grande propósito das missões: fazer com que todos os povos adorem ao Senhor, como está escrito no Salmo 67. Louvem-te a ti, ó Deus, todos os povos te louvem. Glória seja dada ao Todo-Poderoso. Tá, irmãos? Outro exemplo que ele dá aqui de missionário é José, na página 78 também, tá? José ali, meus irmãos, ele tem, tanto que no Egito o nome de José passa a ser chamado Safernat Parneia, ou seja, o Salvador do mundo ou o Salvador da terra, tá? Então, é como se José ele foi enviado, mesmo que de maneiras assim não tanto convencionais, mas não importa, irmãos. O que a gente entende claramente é que Deus tem um propósito em todas as coisas. E mesmo que José foi ali levado para o Egito, foi injustiçado na casa de Faraó, né? Quando a sua mulher o acusou de assediar ela, de tentar agarrar ela, né? Enfim, mas a gente sabe que foi tudo calúnia. Mas tudo isso José passou porque tinha um propósito adiante, tinha um propósito lá na frente. E o nome do Senhor foi glorificado, né? O nome do Senhor foi glorificado. E uma coisa importante em José, irmãos, é o que o autor escreve aí na página 79, no segundo parágrafo da página, ele fala que o Egito era para José o que o mundo era para nós hoje. Mesmo vivendo até bem, José sabia que ali não era o seu lugar. É tanto que ele pede para que quando os israelitas fossem para Canaã, a terra que o Senhor havia prometido para eles, eles deveriam carregar os ossos de José para a terra de Canaã. Legal, né? Muito interessante. Por quê? Porque José sabia muito bem acerca da sua identidade. E isso também nós devemos saber. Israel no Egito, irmãos, é bem interessante. Porque aí quando a gente olha aqui na página 79, menciona Moisés, o missionário. E Moisés com uma missão específica, tá? Vá lá, Moisés, e tira o meu povo de Israel do Egito. É interessante o que ele fala aqui, citando o texto de Êxodo 3:10, né, que diz, né? Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel, né? Então, primeiro Deus fala assim, ó, agora, pois, vem e eu te enviarei. Então, o princípio é, para ir até os homens, precisamos primeiro vir até Deus. Interessante, né? Legal esse versículo 10 aqui de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Então, antes de ir aos homens, é necessário que nós nos tornamos para Deus, porque Ele é dono de tudo. Ele que faz todas as coisas conforme lhe apraz, tá? Na página 80, irmãos, mais uma vez cita a nação de Israel eleita, né? E por que Israel, irmãos? Na verdade, nós já explicamos isso aqui. Não é só uma questão de privilégios. Foi uma questão de uma promessa que Deus havia feito a Abraão e se cumpriu, né? Deus escolhendo a nação de Israel, porém, dentro dessa escolha, tá? Veja que, por exemplo, textos como o Êxodo 19, quando Deus fala, vocês serão a minha raça eleita, geração santa. Veja que esse mesmo texto, Pedro vai usar lá, né? Lá em 1 Pedro 2:9, falando que nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo, né? O povo escolhido. Então, primeiro Pedro fala de uma identidade, a igreja tem essa identidade. É o povo de Deus, é o sacerdócio santo, é a geração eleita. Porém, essa igreja, ela tem também um propósito. Qual é o propósito? Anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. Então, 1 Pedro 2:9, a igreja tem uma identidade e ela tem um propósito. Amém? Então,
Assim como foi com Israel, é assim com a igreja. Tanto Israel, ele carregava essa responsabilidade. Não era apenas ser escolhido, mas Israel foi escolhido para um propósito. Assim como é também com a igreja. Amém, meus queridos irmãos? Então, os irmãos, depois leia com atenção todo o material, tá, irmãos? Aqui é só um resumo, para nossa aula não ficar extensa, porque o que eu mais quero mesmo é que os irmãos se dediquem à leitura e à compreensão do material didático que vocês têm aí, amém? O seu material aí, não esqueça de conferir ele. Meus irmãos, lá na página 82, fala que eleição supõe serviço, né? Ou seja, irmãos, eu não tenho dúvida de que o maior serviço que nós podemos prestar ao mundo é compartilhando com o mundo a poderosa mensagem do Evangelho. E, na verdade, o maior papel da igreja é servir, né? Então, grava isso aí. Eleição supõe serviço. Veja que lá na página 82, ele cita lá o texto de 1 Pedro 2,9, tá? Que nós já falamos aqui, tá? Glória a Deus, tá? Por que o Egito, irmãos? Na página 82 ele menciona. Porque nós já falamos que o Egito tipifica o mundo. Tá, irmãos? Veja, vocês podem reparar que quando Israel sai do Egito, pessoas de outras nações saem junto com Israel, outras pessoas, que é chamado de vulgo, né, o populacho. Por quê? Porque eles viram ali, contemplaram os feitos de Deus e a grandeza de Deus. Inclusive o autor aqui, ele menciona as pragas, por exemplo, lá na página 83, é mencionada as pragas. E a priori, irmãos, a princípio, as pragas não tinham o objetivo de destruir a nação de Israel. Não tinha. Não era para destruir, para destruir a nação egípcia. Não. É para mostrar o poder de Deus. É tanto que, se vocês observarem, cada praga foi em cima de algo que os egípcios adoravam. Também visto que os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, adoração a vários deuses. Por exemplo, o sol para eles era um deus. Veja que houve a praga sobre o sol, né? Houve ali as trevas. O rio Nilo para eles era idolatrado, tá? Então a primeira praga foi sobre o rio Nilo, tá? E o que dizer então dos primogênitos, né? Que eles endeusavam também o filho mais velho, né? O filho primogênito, eles endeusavam. E a última praga, mais violenta, mais severa, foi a morte dos primogênitos do Egito. Porém, irmãos, era com o propósito, sim, do nome do Senhor ser engrandecido. E até pessoas de outras nações que estavam no Egito também, vendo os feitos de Deus, o poder de Deus, seguiram Israel quando eles saíram do Egito. Por que o deserto, irmãos? Veja que essa trajetória tem, irmãos, o deserto tipifica a peregrinação. Nós precisamos entender que nós estamos aqui sendo servo de Deus, sendo escolhido, sendo povo de Deus, sendo sacerdócio real e santo de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, peregrinando. O apóstolo Pedro fala que nós somos peregrinos em terra alheia. Então nós estamos aqui de passagem. Mas por outro lado, nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui com propósito. E às vezes, muitas vezes, para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão, muitas vezes é difícil, muitas vezes é como se fosse um deserto. Mas é no deserto, irmãos, que muitas vezes nós vemos os milagres, os prodígios de Deus. É no deserto onde termina muitas vezes os recursos humanos e a gente pode buscar os recursos do alto, os recursos de Deus, porque Ele prometeu, né, que nos sustentaria, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá, irmãos? Então, é muito importante a gente compreender isso aí. Por exemplo, irmãos, por que Canaã? Tá? Página 85. Irmãos, a conquista de Canaã, ela aponta também para a conquista das terras para Deus. É claro que, no sentido literal, Canaã foi conquistada ali pela batalha, né, pelas guerras, pela espada. E não é dessa maneira que nós hoje conquistamos. Mas as nações são alcançadas, são conquistadas pelo poder do Evangelho. Então esse é o nosso comissionamento, tá? Podemos dizer que Josué também, inclusive o nome Josué significa Yahvé, salvação, que é o mesmo nome hebraico para o grego Jesus, que é o nosso Jesus, né? Que aponta para a salvação. Então, a conquista de Canaã
aponta também a nós alcançarmos os que ainda não foram alcançados para o Senhor Jesus, tá, irmãos? E aí na página de número 86, irmãos, tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre a conquista missionária de Canaã, tá lá na página 87. Mas eu quero encerrar o vídeo, tá, irmãos? Eu não quero fazer vídeo de mais de 25 minutos. Eu quero fazer esses vídeos entre 25 minutos e meia hora, tá? Não pode passar disso, tá? Porque aqui é apenas uma orientação, tá? Para os irmãos acerca da matéria e os irmãos aí possam desfrutar do material. Eu te recomendo que antes de você assistir a aula, você precisa ler todo o material, tá? Tendo o material em mãos, você leia, né? No caso, você vai ler, olha só, presta atenção, deixa eu explicar para vocês aqui, tá? Você vai ler o seu material aí, vamos aqui, deixa eu só pegar aqui, você vai ler a partir da página 72 e você vai ler até a página de número 88, tá? Eu vou colocar aí no vídeo, tá? Essa segunda lição compreende as páginas 72 e 88, tá? Você vai parar lá no Revisão Geral, na página 88. Então, o que eu recomendo? Leia primeiro todo o material, faça suas anotações, faça seus estudos, e depois você vem e acompanha a aula apenas para você ter ali uma diretriz e, claro, esclarecer alguma dúvida, a gente se dispõe aí a responder os irmãos. Amém? Só frisando aqui, irmãos, para a gente encerrar, quando fala aqui o que é ser um sacerdote, eu quero terminar com essa leitura na página 86, que diz assim, ó: ser sacerdote é ser uma pessoa que vive inteiramente para Deus, que vive em tempo integral para servi-lo. Todo o seu ser, a sua família, o seu dinheiro, enfim, tudo o que ele possui é para servir a Deus. O coração de um sacerdote está sempre nas coisas de Deus. O sacerdote não vive para si, mas exclusivamente para Deus. E era exatamente isso que Deus queria fazer da nação de Israel. E é exatamente isto o que Deus quer fazer com a sua igreja, conforme 1 Pedro 2,9. Vai ser um dos versículos chave aqui, tá? Inclusive, eu vou colocar mais uma. Isaías 49:6, Atos 13:47 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esses 3 versículos aí é chave. Então, Deus, porque Ele nos remiu e preparou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, a cada dia, meus irmãos, cumprir aí a nossa vocação, o nosso chamado missionário. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos na aula de número 3 do módulo Missiologia. Deus abençoe.